Bom, então nós vimos que nós temos dois elementos diretamente ligados a esse processo. Temos o fornecedor. Na realidade, quem é o fornecedor? O fornecedor é a pessoa física ou uma pessoa jurídica, né, que coloca no mercado um produto ou um serviço que possa, na realidade, ser vendido para poder atender a necessidade do consumidor, tá? Então vamos lá. Fornecedor, pessoa física ou jurídica que coloca no mercado um ou mais produto ou serviço que vai atender à necessidade do consumidor. Veja, meu caro aluno, você agora já tem praticamente 4 figuras importantes nesse contexto do atendimento. O fornecedor, o cliente, o consumidor, que nós vamos ver quem é. Consumidor, esse é o cliente que vai adquirir um produto ou vai adquirir um serviço. Nós já vimos dessas 4 figuras o conceito do fornecedor. Aí aparecem agora 2 elementos, produto e serviço. Nós vamos ver mais à frente o que é produto ou serviço, ok? Consumidor, na realidade quem vem é o consumidor? Vejam bem, nós falamos que vai ao mercado o fornecedor, que você já viu quem é, agora o consumidor ou o cliente. Primeiramente, quem é o consumidor? Vamos dar um exemplo. Alguém sai de manhã cedo atrasado para ir trabalhar, não toma café em casa, passa no primeiro botequim que vê, toma um café e vai embora para o trabalho. Na realidade, esse indivíduo que passou nesse botequim, passou nessa lanchonete ou nessa padaria, na confeitaria, na realidade ele é apenas um consumidor, porque teve um consumo naquele momento, um consumo pontual. Pode ser que nunca mais esse indivíduo vá voltar nesse estabelecimento, tá? Então ele é apenas o consumidor. Um outro exemplo, você está de viagem, está viajando, está de férias, está andando por uma rodovia e daqui a pouco você observa que o ponteiro do marcador de combustível está baixando, então está faltando, vai começar a faltar combustível no seu automóvel. Antes que você enguice por falta de combustível, você para no primeiro posto, abastece o carro. Provavelmente, por ser uma estrada, você está numa viagem, você nunca mais deve voltar naquele posto. Então, na realidade, o que você é desse posto de combustível? Apenas um consumidor, porque teve um consumo eventual, teve um consumo pontual. Provavelmente você não volte mais nesse posto de gasolina. Então, esse é o conceito do consumidor. Então, vejamos. Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço no mercado com o objetivo de atender a uma necessidade. Como eu disse, né, o consumidor adquire um produto de forma eventual. Pode ser que nunca mais ele volte. O que é diferente quando nós falamos de cliente. O cliente, ele tem um vínculo com a instituição. Então, na realidade, ele vai à instituição para poder adquirir um produto, tá? Mas de uma forma rotineira, porque ele mantém um vínculo. Dentro do contexto do foco para a prova do Banco do Brasil, o indivíduo que tem uma conta corrente numa rede bancária, numa determinada agência bancária, ele é cliente. Por que ele é cliente? Porque ele tem ali um vínculo com uma série de dados sobre ele que estão relacionados àquela instituição. Ele pode, no início do mês, retirar todo o dinheiro que foi depositado em sua conta, nunca mais, durante aquele mês, movimentar a sua conta, mas ele continua sendo um cliente daquela instituição. Ok? Então vejamos. Cliente mantém um vínculo com o fornecedor. Então, é sempre importante observar que há uma diferença entre consumidor e cliente. Na grande parte das questões da prova, não deve vir a palavra
cliente. Deve vir a palavra, a expressão consumidor, ou seja, consumidor é um indivíduo que mantém um vínculo com a instituição dentro do contexto de cliente. Agora, vejamos o seguinte, quando eu falo em cliente que mantém um vínculo, há um outro dado também importante que nós vamos ver depois, que é a relação que o cliente pode ir a uma instituição e necessariamente não precisa comprar. Esta é uma questão de prova, tá? Nem sempre o cliente, quando vai a uma instituição, ele vai com o objetivo de comprar. Ele pode apenas ir à instituição para poder observar naquela instituição da qual ele é cliente, se há algum produto em lançamento, se há novas relações aí do mercado que ele possa tirar proveito. Ele vai simplesmente para visitar o gerente, para dar um abraço aos vendedores daquela instituição. Ou seja, o cliente, quando vai a uma instituição, necessariamente ele não precisa comprar. Ele pode ir para manter os vínculos com as pessoas que estão naquela instituição. Ok? Bom, nós falamos aqui em fornecedor, cliente, consumidor. Vamos falar daqui a pouco em produto e serviço, mas agora nós temos o mercado. O que é o mercado? Na realidade, o mercado é o espaço que se tem dentro de uma sociedade ou parte dessa sociedade, aonde eu vou colocar o meu negócio para ser comercializado. E o que vem a ser negócio? Na realidade, o negócio é uma atividade que eu tenho, uma atividade econômica que eu tenho no mercado. Vamos dar aqui alguns exemplos. Uma rede de supermercado, ela está no mercado, ok? E qual é o negócio da rede de supermercado? Venda de alimentos. Eu tenho uma escola, ela está no mercado. E qual é o negócio dessa escola? Educação. Eu tenho próximo à minha casa uma farmácia. Está no mercado? Está. Qual é o negócio dessa farmácia? Venda de medicamentos. Então, na realidade, ao vender o medicamento, ao vender educação, ao vender alimentos, eu estou na condição de fornecedor, sempre levando ao meu produto ou meu serviço para atender a necessidade de um cliente. O banco está no mercado, tá? Qual é o negócio do banco? O negócio do banco é venda de crédito, é venda de serviços no segmento bancário como um todo. Ok? Então vamos ver o conceito. Eu posso dizer que mercado é um espaço na sociedade onde se realiza um negócio. E negócio é a atividade econômica voltada para atender às necessidades do consumidor. O mercado, ele sempre é composto de 4 elementos específicos. Prestem atenção nesses 4 elementos, porque isso é sempre questão de prova, tá? O mercado, ele está sustentado nos chamados 4 P's. Produto, propaganda, praça e preço. Na realidade, essa sustentação, quem estuda administração sabe que existem os 6 P's, os 8 P's, mas para a prova cairão apenas esses 4 P's, A praça, na realidade, o que vem a ser a praça? O local, o espaço, a região aonde está situado o meu negócio. A praça é parte do espaço do mercado. Cuidado, meu caro aluno, não confunda-se com praça, ponto e ponto de venda. Nós vamos estudar ainda ponto de venda e ponto, tá? A praça é a região, é a localidade do mercado aonde você vai encontrar um determinado negócio.
a propaganda. A propaganda é a forma de levar ao mercado o conhecimento do meu produto, do produto que eu tenho, né? Do produto que eu estou negociando. O produto, então nós vimos a praça, né? Nós vimos a promoção e agora vamos ao produto. O que é o produto? Produto é tudo aquilo que eu coloco no mercado para poder ser consumido. Agora, todo produto será consumido por um determinado preço, que será o quarto elemento desse quarteto: praça, produto, propaganda e preço. O preço, na realidade, é o valor que o produto tem no mercado, ou seja, o valor do produto em moeda corrente daquele mercado, né? Então, na realidade, o preço acaba sendo um elemento em que vai determinar os valores para a troca em moeda e o produto que está sendo oferecido. Então, na realidade, nós temos 4 P's: o produto, a praça, a propaganda e o preço. Questão da prova. A praça. Por exemplo, vamos usar aqui um bairro do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, Copacabana. Eu tenho um hortifruti em Copacabana. Copacabana é a praça, é a região. Copacabana sempre será Copacabana. Eu vendo banana, eu vendo laranja, eu vendo maçã. A banana, a laranja e a maçã sempre serão bananas, laranjas e maçãs. Então, o produto também não se altera. A propaganda é uma estratégia de eu poder anunciar o produto. Posso alterar a estratégia, mas a propaganda sempre será. Agora, me restou o preço. Detalhe: abri a loja às 7 horas da manhã, a banana está custando R$ 2,50 o preço da 12. Ao meio-dia, por uma série de fatores climáticos e de mau uso na manipulação dos produtos, essa banana já ficou depreciada, ou seja, já perdeu um pouco o valor de mercado. Não posso vender mais pelo preço inicial, vou vendê-la por R$ 1,50. No final do dia, pelo mesmo processo, esta banana está muito mais depreciada ainda. Agora eu vou vender por 80 centavos. O produto é o mesmo? É banana. Na mesma praça? Tendo o mesmo processo de propaganda? Sim, mas o preço é o mesmo? Não. O que eu quero dizer com isso? Dos 4 P's, o único elemento, o único P que se altera dentro desse contexto é o preço. Isto sempre é questão de prova, meu caro aluno. Então, dos 4 P's, o elemento que sempre está propenso a se alterar no mercado chama-se preço. Ok? Vamos ver aqui na nossa tela os elementos que nós fizemos essa observação. O produto, a praça, a promoção ou a propaganda, o preço. E o preço, somente o preço varia no mercado devido à volatilidade. Então essa palavrinha pode aparecer na prova. Volatilidade são fatores que levam a alterar o produto ou o serviço dentro do mercado. Ok? Público-alvo ou target. Na realidade, quando eu coloco um produto no mercado, né? Um produto no mercado, ele está sempre voltado não para a sociedade como um todo, né? Do determinado mercado. Todo mundo sabe que a sociedade ela está segmentada por uma série de elementos, pelo poder aquisitivo, por questões antropológicas, ou seja, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas mulatas, né? Pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, baixas, por jovens, crianças, adultos, idosos. Então há uma série de fatores que acabam, na realidade, segmentando esse mercado.
E para cada grupo desse específico, nós chamamos de população-alvo. Então, quando eu lanço um produto no mercado, eu lanço para uma determinada população-alvo. Então, população-alvo é aquele segmento específico no mercado que está propenso, que está em condição provável de adquirir um produto. Então, por exemplo, posso dizer que população-alvo ou target é o segmento de mercado com quem se deseja alcançar ou convencê-lo da aquisição de um produto, serviço ou ideia. É o chamado nicho de mercado. Ok? Então, nicho de mercado é aquele segmento específico do qual eu estou direcionando um determinado negócio dentro do mercado. Agora, nós não podemos esquecer que nós temos um cliente em potencial. Quem é o cliente potencial? É alguém que precisa do seu produto ou serviço, sendo capaz de comprá-lo. Eu vou dar aqui um exemplo, sem querer fazer propaganda, mas para ficar bem claro para vocês. Mercado feminino, mulheres negras ou afrodescendentes. Surgiu há uns 5 anos, mais ou menos, no mercado, um segmento de lojas de beleza feminina voltada para essas mulheres. A pergunta é: será que todas as mulheres negras afrodescendentes têm poder aquisitivo para utilizarem dos serviços dessa rede de lojas voltada para a implementação de beleza ou de tratamento de beleza para essas mulheres desse segmento? Não. Só uma determinada parcela, em função do poder aquisitivo que esses produtos, que esses serviços na área de tratamento, na área de beleza, podem ser utilizados por essas mulheres. Então, esse segmento específico é o chamado cliente em potencial. Então, o cliente em potencial é exatamente aquele cliente que está em condições de comprar aquele determinado produto. Um outro exemplo muito clássico é quando eu tenho uma indústria automobilística, ela lança um modelo de carro no mercado. Quando ela lança para um determinado segmento, mas de uma forma específica para quem tem o poder aquisitivo ou está dentro do perfil mesmo de utilização. Então, por exemplo, um carro esportivo, nunca terá muitas das vezes, um cliente em potencial, um senhor de idade acima dos, por exemplo, 60 anos. Porque um carro esportivo, ele está muito mais voltado para um cliente em potencial na faixa de 20 a, 30 anos. Esse é o cliente potencial. Quando uma rede bancária lança um programa voltado para a caderneta de poupança, temos a certeza que o cliente em potencial deles, segmento dessa rede bancária, está voltado para a população de menor poder aquisitivo, basicamente classe C, que é a classe que mais, entre aspas, investe no mercado financeiro, tendo como produto a caderneta de poupança. Já vamos ter outros produtos do segmento bancário voltado para chamado capital de risco, aplicando em programas de ações no mercado financeiro, aonde se exige um investimento maior, como CDBI e outros produtos também, que vai exigir um potencial financeiro maior do cliente. E, obviamente, esse cliente potencial não pode ser o da classe C, será da classe A ou classe B, conhecido como classe média alta ou classe alta. Ok? Esse é o cliente potencial.
Nesse contexto, observamos o poder de compra, do nível social, dos valores culturais, etc., do consumidor. Então, alguns fatores são fundamentais nesse processo. Quando eu determino o meu cliente potencial, observo o nível social dele, observo valores culturais, observo o poder de compra. Tudo isso acaba determinando também o cliente em potencial. Ok? Seguimos. O diferencial. Toda instituição que está no mercado, ou seja, todo fornecedor que está no mercado, ele quer ter uma relação de poder atrair de uma forma mais intensa os clientes para dentro da sua instituição. Ou seja, quanto mais cliente ele atrai, isso o torna mais fortalecido dentro do mercado. E para poder se tornar mais fortalecido, ele tem que gerar plus, ele tem que gerar um potencial. O que é gerar gerar o potencial? Gerar um diferencial. E o que é gerar um diferencial? É colocar algo a mais, é agregar valores ao seu produto ou seu serviço para que possa atrair mais clientes. Então você vai naquela loja, te recebem oferecendo água, cafezinho, que aonde a água e o cafezinho não tem nada a ver com produto ou serviço, mas apenas um fator de gentileza, tá? Então você vai a uma agência bancária, você tem lá uma mesa na entrada, no hall, com uma recepcionista, onde você tem água, cafezinho. Então, na realidade, a água, o cafezinho ou um chá, isso acaba sendo um diferencial do outro banco que é seu concorrente. Não esqueçam, assentos para aguardar o seu atendimento, poltronas, isto não é diferencial. Nós vamos ver nas nossas aulas, né, que é uma obrigação do banco te oferecer isso, principalmente para os clientes preferenciais. Tem um atendimento preferencial. Banheiros também não é um diferencial. Isto é uma obrigatoriedade para a instituição, para poder estar atendendo com base na lei de atendimento ao cliente. Ok? Então, diferencial são diferenças, aspectos, atributos físicos, valores, etc., que fazem de uma marca única, especial na visão do consumidor. Então, o diferencial acaba sendo um grande atrativo para o cliente, aumentar a cartela de clientes daquele fornecedor. Ok? Comunicação institucional. Nós vamos falar mais à frente de propaganda, né? A propaganda nada mais é de um mix de informações através de uma mídia, rádio, televisão, jornal, revista, internet agora, né? Aonde eu vou colocar para o meu público, né? Para o meu cliente em potencial, o produto ou serviço que eu quero que ele conheça. E a partir desse processo de propaganda, eu tenho que saber qual é a imagem que eu tenho que colocar da minha instituição no mercado. E dependendo do produto ou do serviço que eu coloque no mercado, eu tenho que trabalhar esse processo de comunicação. Ou seja, uma comunicação ou institucional ou uma comunicação comercial. A comunicação institucional é aquela em que não cabe, no processo de propaganda, falar do meu produto ou falar do meu serviço de uma forma direta, objetiva. Não entenderam? Vamos dar um exemplo para se tornar claro. Imagine você assistindo televisão e entra uma propaganda de uma agência funerária. É isso, vamos bem impactante. De uma agência funerária, falando o tipo de urnas funerárias que tem que vender, qual
o preço dessas urnas, a forma de tratar o processo do funeral, a forma de conduzir o elemento que faleceu. É desagradável, né? Não cabe dizer isso, né? Então eu tenho que atuar de uma forma de comunicação institucional. Dá outro exemplo. Uma clínica. Como é que eu vou fazer a propaganda da minha clínica? Falando sobre os tipos de transplantes que a minha clínica tem, sobre a forma de medicamentos que eu vou aplicar ao meu paciente, né? Falando sobre os espaços físicos que eu tenho? Não. Idem para um banco. O banco nunca vai dizer quais são os tipos de serviço que ele tem, tá? Como é que ele vai atuar do ponto de vista no mercado financeiro, quais são as taxas que ele tem no mercado. Então ele não faz isso. Então nem a agência funerária, nem a clínica, nem o banco, ou seja, 3 instituições que eu estou dando aqui como exemplo, elas na hora de utilizarem as suas propagandas, têm que usar uma comunicação institucional, ou seja, ela na realidade não pode falar do seu produto propriamente dito. Ela tem que falar de quem? Ela tem que falar dos seus valores, de como é a importância dessa instituição no mercado para atender, né, os seus clientes. Tem que falar dos seus conceitos, de como ela trata o cliente, de como ela visa crescer no mercado e respeitando a clientela. Qual é a missão dessa instituição? Qual é a filosofia dessa instituição? Qual é a história da instituição? Ou seja, na realidade, passar dados e informações que vão fortalecer a imagem da instituição. E isto vai gerar uma coisa chamada credibilidade. E ao gerar credibilidade, eu vou junto dessa instituição. Então, por exemplo, uma agência, uma rede bancária que faz propaganda, na realidade, ela faz propaganda voltada para poder estar cativando, atraindo o seu cliente por essa imagem que ela tem no mercado em relação à sua história, sua filosofia, sua missão, seus valores, ou seja, a credibilidade. Ok? Bom, nós temos a comunicação comercial. Comunicação comercial. Ela tem por objetivo vender o produto ou serviço. Aí sim, ela pode apresentar o produto. Então, por exemplo, as grandes lojas, redes de eletrodoméstico, por exemplo, falam do produto que elas estão oferecendo, o preço do produto, a forma de pagamento, a qualidade do produto, ou seja, o foco é no produto ou no serviço, tá? Por quê? Nessa condição, cabe um processo de propaganda voltada para o comércio propriamente dito. Por isso, comunicação comercial. Então, na realidade, durante esse processo, né, a comunicação comercial, ela tem por objetivo vender o produto. Então, ela fala da qualidade do produto, da quantidade, do preço, ou seja, de uma série de fatores literalmente ligados ao produto. Ok? Ponto de venda, chamado PDV. O PDV é literalmente o local onde eu realizo a venda. Então, teoricamente, é no caixa, na hora que eu estou pagando o produto, então eu estou realizando a compra. Por um outro lado, está se realizando a venda. É o chamado PDV, ponto de venda. É literalmente o local onde se realiza a venda. Então, praça é a região, o ponto é a localização da loja e o PDV é o local onde realizamos as vendas. Ok?